Pronto, já está gravando. Bem, pelo que eu vi, a gente solucionou a questão de link, né? E a questão de horário de vocês, para vocês conseguirem acompanhar. A gente sempre vai estar nesse link, tá? E aí sempre vai ser de quarta-feira, das 11 ao meio-dia, os nossos encontros, tá bom? Na semana passada a gente já teve um encontro, e a gente tinha alguns alunos nesse encontro na semana passada. E aí hoje a gente vai fazer, então, a correção da seção 1 de Direito Civil, tá? Vocês devem ter visto, eu vou até compartilhar aqui com vocês a minha tela. Talvez seja um pouco diferente da janela da tela de vocês, tá? Mas tem praticamente os mesmos conteúdos. Aqui a gente está, então, na seção 1 de Direito Civil. A gente vai corrigir essa seção 1 hoje. A gente vai conversar sobre a seção 1 de Direito Constitucional, tá? Então, são esses dois pontos que a gente vai conversar hoje. E aí eu vou só mostrar aqui para vocês o cronograma. Como eu não tinha tantos alunos na aula passada, eu vou mostrar o cronograma só para a gente não se perder com relação a isso, tá? A gente tem um cronograma que é colocado no AVA. Deixa eu fazer o download aqui que fica mais fácil. A gente tem esse cronograma aqui, ó, que está no AVA de vocês, tá? Com as datas fatais de protocolo, tá? Eu não vou trabalhar com essas datas. Eu sempre vou trabalhar com datas anteriores, tá? Então, por exemplo, a gente tem até o dia 19/10 para entregar a seção 1 de Direito Civil e a seção 2 de Constitucional, a seção 1 e 2 de Direito Civil e 1 e 2 de Constitucional, tá? Hoje, a gente já encerra a seção 1 de Direito Civil. E aí, essa peça já está liberada para protocolo, tá? E aí, esse protocolo tem de ser feito, no máximo, até quarta-feira que vem. Uma semana aí, para vocês realizarem esse protocolo, porque eu não vou trabalhar com esses prazos fatais aqui do AVA, porque se a gente trabalha com esses prazos fatais, o que acontece? Se você protocola no prazo fatal, não dá tempo dos tutores fazerem as correções e te darem a oportunidade de você realizar novamente o protocolo, tá? Então, por esse motivo, a gente não vai trabalhar com esses prazos fatais. A gente sempre vai trabalhar com prazos anteriores para que dê tempo de você realizar o protocolo e ter a oportunidade, caso tenha algum erro nessa petição, você tenha a oportunidade de realizar as correções que forem solicitadas, tá? Então, por esse motivo, a gente não vai trabalhar com esse prazo fatal do AVA. Cada vez que as peças estiverem corrigidas, elas estarão liberadas para vocês realizarem os protocolos. Então, hoje, por exemplo, que a gente corrige a seção 1 de Direito Civil, essa peça já está liberada para você realizar o protocolo. E aí a gente vai conversar sobre a seção 1 de Constitucional, que a gente vai corrigir na semana que vem, tá? Então, esses prazos que estão aqui são prazos fatais, mas a gente sempre vai trabalhar com prazos antecedentes para, se porventura acontecer alguma coisa, dar tempo de você solucionar esse problema junto lá com os tutores, tá? Tudo bem até aqui? Vocês já tinham visto o cronograma? Sim, professora. Eu realizei a pesquisa do cronograma e das petições. Eu estou elaborando. Tá. Então, tá bom. A gente vai, então, fazer a correção da primeira sessão de Direito Civil, tá? Eu vou abrir aqui para a gente já fazer a correção dessa peça e essa peça já está liberada para vocês poderem fazer o protocolo, tá? Eu queria saber de vocês quem é o representante de sala de vocês. Vocês têm representante de sala? Temos duas, professora. É a Maria de Lourdes e a Kátia. Só que Maria de Lourdes. E a Kátia, só que elas não se encontram aqui nessa videoaula. Tá. Então, eu preciso que a gente consiga aí criar
um canal de comunicação entre eu e vocês, para que vocês possam receber as aulas que são gravadas e para que vocês também possam receber essas estruturas que a gente conversa, tá? Então, eu preciso que a gente crie aí um canal de comunicação. Preciso que elas me mandem os contatos delas e se responsabilizem a fazer esse envio de material para vocês. Então, se vocês puderem pedir para elas me mandarem um e-mail com os dados delas, para que eu possa conversar com elas, tá? Porque vocês são a única turma que eu não tenho um contato para poder mandar para vocês os links de aula e para que eu possa mandar para vocês também essas estruturas de peça que a gente vai conversar. Então, peçam aí para que elas entrem em contato comigo, por favor, tá? Então, vamos olhar aqui. Professora, por favor, essa de hoje eu posso estar protocolando até quarta-feira que vem? Sim, Cileia, até quarta-feira que vem, no máximo. Ah, ok, então, obrigada. Tá bom? Nada. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês essa estrutura. Para a gente dar uma olhada. Então, lá no problema que a gente tem, na seção 1 de Direito Civil, a gente tem uma ação referente a uma uso capião, tá? Esse aqui é o problema que a gente tem na seção 1 de Direito Civil. Então, lá, a gente precisava observar, primeira coisa, as regras de competência, tá? Essa ação, ela vai tramitar na comarca do Rio de Janeiro, na vara cível da comarca do Rio de Janeiro, porque é a vara cível que é responsável por ações da uso capião, tá? O autor dessa ação é o Quinzinho. E o Quinzinho, ele já tem uma idade avançada. Por esse motivo, ele já está contemplado pelo Estatuto do Idoso. Então, a gente precisa pedir nessa peça uma tramitação prioritária com base no Estatuto do Idoso. Aí eu deixei aqui duas formas de solicitar essa tramitação prioritária. A gente pode colocar essa informação da tramitação prioritária entre o endereçamento e o preâmbulo, como a gente pode colocar a informação da tramitação prioritária antes do direito, tá? Na vida prática, no dia a dia nosso, a gente sempre coloca a tramitação prioritária aqui. E isso já indica ao juiz que o autor ele tem de cumprir o Estatuto do Idoso, fazendo com que esse processo tramite de uma forma mais rápida, tendo em vista que o autor tem uma idade avançada, tá? Mas, para exame de ordem, concurso público e peças que são feitas dentro da academia, que é o nosso caso, a gente vai colocar o tópico da tramitação prioritária antes do direito, tá? E aí, aqui, daqui a pouco, a gente chega para discutir como que a gente vai desenvolver esse tópico, tá? Nessa estrutura aqui que a gente vai conversar, eu coloquei só os tópicos que a sua petição precisa ter, tá? Não é uma petição pronta. Eu só coloquei todos os tópicos, os artigos que a sua petição precisa ter. Agora, o fundamento jurídico, que é o seu raciocínio lógico jurídico, é você que vai precisar desenvolver, tá? Então, aqui, a gente tem o preâmbulo. No preâmbulo, a gente tem, então, o Quinzinho, que é autor, a Carolina, que também é autora. Levando em consideração o inciso 2º do 319, a gente precisa fazer a qualificação deles. Lembrando que a gente não pode inventar nenhuma informação nesse problema. Então, o problema não fala para nós a nacionalidade, o problema também não fala para nós o número de RG, nem o número de CPF, nem e-mail. Como o problema não traz essas informações, a gente não pode inventar, mas a gente precisa demonstrar para o examinador que a gente sabe que essas informações precisam constar. Então, a gente vai colocar nacionalidade, o problema fala que ele é casado e que ele é agricultor, tá?
cédula de RG e CPF, e-mail. A Carolina, a gente não sabe nacionalidade, a gente sabe que ela é casada com um Quinzinho, a gente não sabe a profissão dela, a gente não sabe o RG, a gente não sabe o CPF nem o e-mail. Quando nós não sabemos as informações, a gente pode colocar X, como a gente pode colocar reticências, a gente pode ver como que a gente vai trabalhar com isso, tá? A gente sabe que ambos são residentes e domiciliados no bairro Quinca-Borbas, na zona rural do Rio de Janeiro. Mas a gente não sabe nem o nome da rua e também não sabe o CEP. Essas informações a gente também não vai colocar, tá? A qualificação do advogado pode ser feita de duas formas. A gente pode falar que a qualificação do advogado consta-se na procuração em anexo, como a gente pode falar que o advogado está regularmente constituído com um escritório localizado na rua tal, cidade e CEP. Você pode escolher qual das opções você quer. Você pode dizer que consta na procuração em anexo ou colocar com o escritório localizado, tá? Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. A gente precisa lembrar que quando a gente fala de petição inicial, a petição inicial ela sempre vai ser ajuizada ou proposta, tá? Então, no caso aqui, a gente vai propor a ação de uso capião especial rural com um pedido de liminar de tutela de urgência, tá? Como é uma ação que ela tramita num procedimento especial, a gente não pode inventar o nome da ação, tá? A gente precisa trabalhar com o nome determinado pela lei. E a lei já traz o nome da ação de uso capião especial rural, tá? Então, aqui, como é uma ação de procedimento especial, a gente não cria nome, a gente trabalha com o nome dado pela legislação, tá? E aí, a ação vai ser proposta em face de captu. A gente também não tem a nacionalidade dela, não tem o estado civil, não tem profissão, e aí a gente não vai inventar essas informações, tá? Porque essas informações não podem ser inventadas. A gente vai simplesmente colocar o X no lugar disso, tá? Convulco no artigo 1239 e o 191 da Constituição. Esse convulcro aqui, ele é optativo, tá? Você pode colocar essa informação aqui ou não. O importante é que esses artigos, eles apareçam no decorrer da sua peça. Agora, no preâmbulo, é facultativo colocar isso, tá? E aí, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, com isso a gente já fecha o preâmbulo da nossa petição. Tudo bem com endereçamento e preâmbulo? Sim. Sim? Então tá bom. Depois a gente entra na parte dos fatos. Os fatos nada mais é do que um resumo do seu problema, tá? Você vai pegar o seu problema do que você tem lá e você vai fazer um resumo desse problema, substituindo o nome dos personagens, Quinzinho e Carolina, por autores ou requerentes, e captu por ré ou requerida. O que é importante aqui? Se você começou a sua peça com autor e réu, você tem que ir até o final com autor e ré. Se você começou a sua peça com requerente e requerida, você tem que ir até o final com requerente e requerida, tá? Então, a gente sempre precisa observar isso. Se a gente começa com autor e ré, tem que ir até o final com autor e ré. Se a gente começa com requerente e requerido, tem que ir até o final com requerente e requerido, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma tutela a ser pedida, que é uma tutela de urgência cautelar. Então, no tópico da sua tutela, você precisa ter o artigo 300 do Código de Processo Civil, que é o artigo que fala do rol de tutelas, tá? Você precisa trazer a figura do fumus boniuris e do periculo in mora, ou seja, do risco da demora desse processo
e dos elementos que já tornam evidente esse direito. Então, o seu fumus boniuris está com base no 1239, e o seu periculo em mora refere-se ao período de aquisição de que você está nesse imóvel, contemplando, assim, a uso capião. Então, no seu tópico da tutela, tem de constar artigo 300, artigo 1239, o fumus boniuris e o periculo in mora, tá? Esses elementos vão precisar constar no tópico da tutela. Lembrando que a tutela vem antes do direito, depois dos fatos, tá? Depois disso, a gente tem aqui, nesse caso em específico, um pedido de tramitação prioritária, tá? Por que que a gente tem isso? Porque aquilo que eu disse, o quinzinho, ele já tem uma idade avançada, por esse motivo ele já se encaixa no Estatuto do Idoso. Então, no tópico da tramitação prioritária, você vai ter que informar que o autor da ação já tem uma idade avançada, tendo em vista a idade avançada, a necessidade de celeridade processual, com base no artigo 71 da Lei do Estatuto do Idoso, tá? Então, essa tramitação prioritária aí, você precisa informar por que você está pedindo a tramitação prioritária. Depois disso, a gente tem a parte do direito. E aqui eu coloquei alguns artigos que precisam ser citados nessa parte do direito, tá? Então, a gente precisa trabalhar com o artigo 191 da Constituição Federal, que fala com relação ao domínio do imóvel por ser uma uso capião rural. O artigo 1239 do Código Civil, que traz os requisitos da uso capião. A lei da uso capião, que é a 11.326 de 2006. Informar que é uma posse ininterrupta desde fevereiro de 2006, e informar a prescrição aquisitiva que está na súmula 237 do STF. Então, na sua parte do direito, todos esses artigos precisam constar, tá? Você não precisa fazer a transcrição deles, mas você precisa pelo menos citá-los, tá? E utilizar eles para sua fundamentação legal. É na parte do direito também que a gente faz citação de doutrina e de jurisprudências. Então, é na parte do direito que a gente vai fazer isso, tá? Mas todos esses artigos que estão aqui, essas informações, elas precisam constar da sua petição inicial. Tudo bem até aqui? Uma pergunta, Pro. No caso, se a proprietária quisesse vender o imóvel, né? Essas terras, sem a pessoa que comprar, ela que teria que envolver com esse processo aí de retirada do inquilino? Se você vai vender uma terra que ela já faz parte de um processo da uso capião, quem compra... abrir o processo, porque aí quem está abrindo é o inquilino, não é isso? Não entendi, Cileia. É o inquilino, o que está morando na terra, que está abrindo o processo para tomar posse da terra? Porque sim, a proprietária não chegou a buscar a justiça, né? Quem está buscando aí é o senhor, não é? Que está morando na terra, querendo tomar posse da terra? Sim. Então, nesse caso, se ela não está a par do processo ainda, ela tenta vender as terras, ela consegue vender se ele não tiver ainda entrado na justiça? Se ele não deu entrada na justiça, ela consegue vender porque a gente não vai ter ciência da eventual invasão que possa ter acontecido. Agora, se ele já entrou com um processo na justiça, quando a gente puxar a certidão desse imóvel, vai constar que esse imóvel é objeto de um processo. Aí quem comprou não vai ter esse problema de retirar ele das terras? Quem comprou o bem é terceiro de boa-fé. E aí ele vai ter que discutir com quem vendeu a perda do bem por sentença judicial. Tá bom. Tá, obrigada. Tá bom? Nada. Tudo bem na parte do direito? Tudo.
Tudo bem? Então tá bom. Depois do direito, a gente tem um pedido de justiça gratuita, tá? Porque o problema fala que o quinzinho, ele é pobre na concepção jurídica da palavra e existe até uma declaração de pobreza apresentada, tá? Então, a gente precisa pedir essa justiça gratuita a ser apresentada. Então, no nosso tópico da justiça gratuita, a gente sempre vai trabalhar com o artigo 98 do CPC, informar que a pessoa é pobre na concepção jurídica da palavra e, por esse motivo, ele não tem condições de arcar com as custas processuais, tá? A gente precisa pedir audiência de conciliação, porque a uso capião é matéria passível de conciliação, e o CPC informa que as partes, principalmente o autor, precisa dizer se ele tem interesse nessa audiência de conciliação. Então, a gente precisa colocar o tópico da audiência de conciliação. Requerimentos, tudo aquilo que for de direito processual, tá? Então, todos os pedidos que precisam ser feitos referente a direito processual, eles vão aparecer em requerimentos. Então, que seja concedida os benefícios da justiça gratuita, que ocorra a tramitação prioritária com base no Estatuto do Idoso, que seja designada a audiência de conciliação. Como tudo isso é de direito processual, tudo isso vai aparecer em requerimentos. Citação da ré para que ela apresente contestação. Citação dos confinantes, que é o Jacó e o Esaú. A Fazenda Pública e o Ministério Público, porque a Fazenda Pública e o Ministério Público, eles são obrigados a apresentar pareceres em ações da uso capião, tá? Então, tudo que for de direito processual vai aparecer em requerimentos. Tudo que for de direito material vai aparecer em pedidos, tá? Então, nos pedidos, a gente vai precisar pedir para que a tutela de urgência seja declarada procedente, que a ação seja declarada procedente, que seja concedido domínio, expedição de ofício para o cartório de registro de imóveis, publicação de edital para caso tenha terceiros interessados. Então, tudo isso entra na parte do direito, tá? Na parte do pedido, perdão. Requerimentos, tudo aquilo que for de direito processual. Pedido, tudo aquilo que for de direito material. Essa publicação aqui, ela pode até vir aqui para requerimentos, tá? Então, requerimento é direito processual, pedido, direito material. Provas. Como as provas, elas não são classificadas nem em direito material, nem em direito processual, a gente tem tópico próprio para elas, tá? Então, a gente pede para que seja aí admitido todos os tipos de provas que pertencem ao direito. Então, prova testemunhal, documental, perícia, todos os tipos de prova que o direito admitir. Depois das provas, valor de causa. Nesse caso aqui, como o problema não traz para a gente valores, a gente também não pode inventar valores. A gente não vai colocar o valor de causa, a gente vai substituir pelo X. E aí, encerramento, termos em que pede deferimento, local e data, assinatura do advogado, nome e OB, tá? Então, aqui, com isso, a gente encerra a petição inicial da seção 1 de Direito Civil, tá? Então, essa estrutura que vocês precisam trabalhar e para poder fazer a realização do protocolo, tá? Não esquecendo que o protocolo ele é feito via AVA, não é feito comigo, tá? Então, vocês vão protocolar essa peça lá onde está escrito enviar tarefa, tá? Então, esse protocolo não é feito comigo, esse protocolo é feito via sistema. Essa peça, ela já está liberada para protocolo, tá? Ela já está liberada. E esse protocolo tem que sair no máximo até quarta-feira, para dar tempo de que os tutores recebam, façam eventuais correções, e se você precisar apresentar novamente a peça, você tenha tempo hábil para isso, tá?
Então, não é para pegar a peça agora e enfiar ela debaixo do travesseiro e achar que isso basta para você conseguir a sua pontuação, tá? Essa peça precisa ser encaminhada via sistema para que os tutores possam fazer as alterações. Tudo bem aqui? Tudo. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, professor. Não? Felipe, alguma dúvida? Não, nenhuma. Nenhuma? Vocês já tinham confeccionado a peça? Não, Eu tinha elabora. feito, mas aí agora eu só vou dar uma correção quando a senhora passar essa informação. Tá. E aí, o que você fez ficou parecido com isso que eu falei agora? Uns tópicos só. Tá. Então, faça aí as devidas correções, tá bom? Tudo bem com relação aos demais? Vou entender que sim. Vou entender que tá tudo bem. Bem, com relação à peça de direito constitucional, tá? A seção 1 de direito constitucional, que é a que a gente vai discutir, nela, quem já teve lá, quem já deu uma olhadinha no problema, ele é um problema de direito civil, tá? Ele é um problema de direito civil que envolve a lei 9.099 de 95, que é a lei do JEC, Juizado Especial Cível, tá? E ele envolve também o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, é uma petição inicial, é exatamente a estrutura de petição inicial que a gente acabou de ver. A única coisa que muda é o conteúdo dela. Na seção de direito civil, a gente fez uma petição inicial da uso capião. E na seção de direito constitucional, a gente vai fazer uma ação indenizatória com uma repetição de indébito. E essa ação ela vai ser apresentada perante o Juizado Especial Cível, perante o JEC, tá? Da Lei 9.099 de 95. A estrutura de petição inicial é a mesma, tá? A estrutura de petição inicial ela não muda. O que a gente precisa observar é esse endereçamento para o JEC, tá? O JEC ele tem um limite de valor de causa, então a gente só pode ir até 40 salários mínimos para poder ser apresentado no JEC, tá? A gente vai seguir os requisitos do 319 para poder montar essa petição inicial. E a gente vai ter que trabalhar com o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Então, são esses elementos que a gente vai ter que trabalhar nessa petição inicial de direito constitucional. Mas, no mais, ela é uma estrutura de direito de petição inicial. Essa estrutura não muda, tá? E a petição inicial é petição inicial em qualquer lugar. Então, a gente só vai ter que levar em consideração esses elementos novos, que é a lei do JEC, o endereçamento para o JEC, o valor de causa do JEC, e aí a gente tem que trabalhar com uma ação indenizatória, com uma repetição de indébito e com uma situação de obrigação. Então, são 3 pontos que a gente vai trabalhar: repetição de indébito, indenização e direitos obrigacionais. Lembrando que essa ação ela vai ser distribuída para o Juizado Especial Cível da Lei 9.099 de 95. No mais, ela segue exatamente a estrutura do 319, tá? Tudo bem por aqui? Tudo. Tudo bem? A aluna Lourdes é da turma de vocês? É sim. Sim, Ela é representante de sala? E professora, eu falei aqui com a vice-representante, ela falou que já não é mais. E se você quiser e eu puder, eu te passo o meu e-mail, meu contato, porque a sua aula é de extrema importância para mim e para os demais. E eu fico responsável por passar o conteúdo. Mesmo não sendo Perfeito. representante, eu não ligo, tá bom?
Tá, você quer anotar o meu e-mail, José? Anoto, professora. É profa... Peraí, só um momento. Tá bom. Você é da mesma sala da Lourdes? Sim, sou Tá bom. 7º semestre. Tá. Pode falar. Profa... Aham. Ponto... Sim. Magatti, M de Maria, A de amor, G de gato, Sim. A de amor, T de tatu, I de igreja. Pronto. @gmail.com. Prontinho. Anotar. Obrigada, José. Me manda lá então o seu e-mail, o seu WhatsApp, a gente vai conversando. Todos que estão aqui são do 7º semestre? Todos na mesma sala? Não, sou do 8º. Ó, eu, Cirleia, Valéria, Marcos, Simone somos do 7º. O Henrique e o Felipe devem. O Felipe é do 8º, o Henrique também? Sim, sou do 8º. Tá. Representante de sala de vocês, quem é? Não faço ideia. Eu acho que não tem. Tá. Felipe já tem meu e-mail, né? Sim, tenho. Tá. Henrique, me manda um e-mail nesse e-mail que eu acabei de te mandar, que aí eu encaminho o material para você, tá bom? E aí, para o pessoal de 7º semestre, eu vou encaminhar para o José. Combinado assim? Combinado. Então Aí tá bom. eu envio junto também o WhatsApp da representante, só para não ficar chato, sabe? Ah, pode enviar, pode enviar. A gente monta um grupo, e aí eu coloco você, coloco a Lourdes, que eu tenho contato com ela aqui, Sim. coloco a representante. Quanto mais gente para a gente mandar essa documentação, esse material, melhor. Ok. Tá bom? Tá bom. Alguma dúvida, gente, com relação à estrutura da peça? Lembrando que essa peça precisa ser protocolada até quarta-feira. Tá? O pessoal do noturno eu dei até domingo. Vocês eu vou dar até quarta, que tem um feriado no meio do caminho aí, tá? Então, até quarta-feira, essa peça tem de estar protocolada no sistema. Não vai dormir com essa peça, porque não vai resolver nada a sua vida, tá? E aí, na quarta-feira que vem, a gente já corrige a peça de direito constitucional, tá? Então, já protocola essa peça, monta a peça de direito constitucional, para a gente já poder fazer correção em sala, tá? Porque é a mesma estrutura da peça de direito civil, da seção de direito civil. Tudo bem? Ok, professor. Então tá bom. Boa semana para vocês, bom almoço de domingo para todos, bom feriado, descansem e estudem. A gente se encontra quarta-feira. Combinado? Ok. Combinado. Obrigada. Posso tirar uma dúvida? Segunda-feira, então, não haverá aula, né? Haverá. Quem tem aula comigo de direito de família vai ter aula normal. Ah, tá. Não, só A pra... única coisa que a gente não sabe ainda se vai ter presencial e online ou se vai ser só no online. A gente Tá está bom. aguardando essa informação, tá bom? É que eu vi que não vai ter expediente forense, então... É, eu tive não, essa... Eu não vou trabalhar também, que eu... entendi, José. Não, mas aula vai ter normal, Ok, tá bom? tá bom. Cileia ia perguntar alguma coisa? Não, era sobre isso que o professor Tiago ontem falou, que ia tentar não ter aula na segunda. A gente está verificando de não ter as aulas presenciais. Ficar todo mundo no online na segunda, mas eu ainda não tenho essa informação fechada. Ah, ok, então. Tá Tá bom? bom, obrigada. Nada. Boa semana para vocês, gente. Obrigado, professora. Você também. Obrigada. Tchau, tchau. Aí, pessoal da sala, e aí eu fico responsável, eu mando para todos, tá bom?